Olá, bom dia para você que está acompanhando o Rede Notícias. Durante essa semana, nós estamos fazendo várias reportagens sobre a celebração dos 89 anos do Porto de Paranaguá. E hoje a gente vai conversar com Wesley Ventura, que é secretário do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR aqui de Paranaguá. E o Wesley vai contar para a gente algumas curiosidades relacionadas ao Porto e à Baía de Paranaguá. Wesley, bom dia, muito obrigada por você estar prestando essa entrevista para a gente. Bom dia, é um prazer sempre, né? Muito grande poder ajudar vocês aí, contar um pouquinho da história também, né? Você estava falando sobre essa questão relacionada ao Porto, né? Para quem não sabe, né, uma das atividades maiores do Porto aconteceu aqui nesse prédio, onde hoje em dia é o museu, né? A primeira alfândega do estado era aqui dentro do prédio, muito antes do prédio ser museu. O prédio foi usado como alfândega. Para quem lembra, o primeiro porto no estado foi aqui na frente no Rio Tiberê, né, antes dele ir lá para onde ele é agora como Dom Pedro II. Inclusive, Wesley, a gente até estava comentando que o Rio Itiberê chegava até aqui à frente do museu, né? Sim, sim. Bem antes do aterro que foi feito aqui na frente, hoje a gente tem a Praça Mário Roque, né, tem tantas atividades que acontecem aqui. Quem está aí há menos tempo nem imagina, não consegue imaginar que o mar, né, num dia normal, ele ficava até a metade da rua, que divide a praça até o museu, e num dia de maré alta, a água praticamente chegava a dar uns beijinhos aqui na parede do prédio. E como é que é essa história? Por que a alfândega veio parar aqui nesse museu, aqui nesse prédio? Vamos lá. O prédio ele foi construído para ser o Colégio dos Jesuítas, né? 1704 até 1755 a construção dele. Ele foi inaugurado, né? Funcionou só por 4 anos. Em 1759 a coroa portuguesa determina a expulsão dos jesuítas de todo o território português. Nós ainda éramos território português nessa época. Então os jesuítas foram expulsos daqui. A escola acabou sendo fechada, né? A coroa portuguesa percebeu que o prédio era muito grande, estava numa região estratégica, já tinha carga sendo movimentada no atracadouro aqui do Rio Tiberê. Eles pensaram, por que não transformar o prédio numa alfândega? Então eles tomaram o prédio para eles, né? Então desde 1759 o prédio é administrado pela federação, nunca o prédio foi administrado pela prefeitura ou pelo estado, qualquer coisa do tipo, sempre foi um órgão federal aqui, né? Então foi instalada aqui a primeira alfândega do estado, o porto aqui perto, né? O porto era mais ou menos ali onde hoje tem a Praça do Guincho, restaurantes e tal. Então os navios encostavam lá para fazer o seu trabalho de embarque ou desembarque, e nessa região aqui da frente, onde hoje tem a Praça Mário Roque, muitos navios ficavam parados ali, aguardando a vez de atracar, como acontece hoje no porto, né? Os navios estão lá, tem alguns que ficam no largo, na Bahia, e a maioria fica lá fora, na frente de Pontal do Sul, mais ou menos. Eles ficavam nessa região também aqui, esperando a sua vez de atracar. Então, daqui de cima você conseguia ver bem os navios aqui, a movimentação marítima. Então, instalaram aqui a alfândega para fazer a cobrança dos impostos, né? Isso, o imposto desde aquela época já tinha, né? Inclusive, a sala onde nós estamos, você disse que aqui tinha o cofre da alfândega, né? É verdade. Existe até também muita gente que pensa que o prédio do museu um dia já foi prisão, né? Na verdade, não. Ele tem as grades lá embaixo, até hoje algumas janelas ainda têm grades, né? E essas grades foram colocadas aqui por conta disso, né? Mais ou menos aqui onde a gente está era o lugar, a sala que ficava o cofre, né? O cofre com muito dinheiro da movimentação dos impostos aqui. Numa bela noite, alguém invadiu o prédio, acabou arrombando o cofre e levando o dinheiro embora. O inspetor que morava no prédio e era responsável pela alfândega, no dia seguinte, quando ele acordou para abrir a alfândega e iniciar os trabalhos, ele viu que o cofre tinha sido saqueado, né? Isso acabou levando ele até a morte, porque ele ficou tão deprimido com aquilo que acabou morrendo depois. E aí o inspetor novo que veio para substituir ele, deu como uma das primeiras ordens essa questão de você gradear as janelas, principalmente as mais baixas, para evitar novas invasões, né? Então, foram colocadas as grades lá para dar essa proteção para o prédio, porque conta, né, dessa questão de ele ter um grande volume de dinheiro que era guardado aqui dentro, né? Pouco tempo depois, o Exército acabou também ocupando o piso intermediário, então ninguém mais se deu a besta de querer entrar aqui para tentar levar o dinheiro. Tinha que passar pelo Exército primeiro, então as grades acabaram ficando meio obsoletas, mas até hoje tem várias janelas lá embaixo que tem as grades, sim. E eu gostaria de saber, Wesley, tem alguma lenda, tem algum mito relacionado à nossa Bahia ou ao porto aqui de Paranaguá?
Olha, lenda e mito é o que não falta, né? Mas como eu gosto muito de falar aqui do lugar onde eu estou, que é do museu e tudo mais, né? Para quem conhece, por exemplo, a Fontinha, né? A Fontinha, o represamento da água da fonte ali era usada para abastecer a cidade como um todo, mas também os navios que chegavam aqui, então os aguadeiros levavam água para abastecer os navios, né? Só que para quem conhece bem lá, né, dentro do monumento da Fontinha, você tem uma galeria, e aquela galeria tem lá os túneis que vão se dividindo. Diz a lenda, né, eu nunca entrei para poder saber se é só uma lenda ou se é uma verdade, diz a lenda que um dos túneis daria aqui dentro do prédio, né, do museu. Né, e a gente até tenta imaginar, né, vamos sair um pouquinho aqui das minhas obrigações e falar como um entusiasta, um parnanguara. Eu fico imaginando, de repente, nessa época da perseguição dos jesuítas, né, que eles poderiam usar esse túnel para chegar até a Fontinha, lá na Fontinha, na galeria, entrar por outro túnel e sair, por exemplo, onde hoje é o bairro Porto dos Padres, que tem esse nome por ser, né, um porto de saída dos padres, e daí eles podiam seguir subindo na Bahia, no Rio Inhandiaquara, por exemplo, e ter uma rota de fuga, ou pelo menos se esconder por um tempo, né, até a poeira dar uma baixada, e eles poderem voltar para o lugar deles, né. Outra coisa que acontecia também, né, quando o pessoal avistava navios piratas entrando na Bahia, os que temiam mais, né, eles acabavam fugindo lá para a Fontinha, né, porque sabiam que lá tinha a galeria, e lá eles se escondiam dentro dos túneis ou iam para alguns outros lugares que os túneis levavam para esperar passar essa questão dos piratas. Então, os piratas vinham, faziam o que tinham que fazer aí, ou, de repente, era só uma ameaça, eles partiam embora. Quando tudo estava resolvido, essas pessoas podiam voltar e ficar mais tranquilas também. E eu queria saber, quando o Porto de Paranaguá saiu daqui e foi para onde ele está agora, como é que aconteceu isso? Como é que foi essa história? Tem muita documentação que fala disso, né? Existem até alguns periódicos da época que falavam que pessoas eram contra a saída do porto aqui do centro da cidade e indo, né? Na época eles chamavam Porto do Gato ou Porto d'Água, aquela região lá, porque eles diziam que era uma região muito isolada, você só tinha o Rocio lá para dar assistência, e aqui você estava no centro da cidade. Pessoas que, claro, tinham também seus interesses ali e não queriam ver seus interesses, né, sendo perdidos por conta dessa mudança. Houve a mudança, tinha uma necessidade básica, né? Início dos anos 1900, os navios começam a crescer, né, de tamanho e tudo mais, e a largura do rio Tiberê já não comportava a movimentação ali. O espaço do atracador também era um pouco pequeno, então não tinha, né, como colocar muitos navios, e a demanda por serviço começou a aumentar de uma forma bem maior. E do outro lado você tinha, né, um atracador que ficava de frente para a Bahia, né, tinha uma ampla área que você podia trabalhar ali e melhorar isso, né. Então acabou se decidindo, né, na inversão, o porto sai daqui do ladinho do centro da cidade e vai para o outro lado, né, de frente para a Bahia. E isso acabou gerando uma outra vantagem também, né? Eu não sou geólogo, não sou geógrafo para falar um pouco disso, mas do pouquinho que eu já entendi, que eu já compreendi, né? Existe a questão da proteção. A Ilha da Cutinga, ela serve como um escudo ali para os ventos, né? Se vem um vento muito forte do mar ali, ela consegue dar uma segurada pelos morros da Cutinga. Do lado de cá você tem todos os morros da Serra do Mar que também seguram as intempéries que vêm do lado de cá. E ali embaixo você está, né, numa região bem protegida, tanto de um lado quanto do outro, e você ainda tem toda aquela área da Bahia ali para o navio poder fazer a evolução, fazer as manobras com mais facilidade, né? Você tentar imaginar um navio de hoje em dia, né? A gente já teve um navio com mais de 300 metros do Porto de Paranaguá, ele nem faria uma manobra aqui, não conseguiria girar no Rio Tiberê para poder, né, entrar ou sair daqui do porto, né? Sem contar o calado, então vai nem citar esse ponto do calado, que aqui é muito mais baixo. E lá não, lá você consegue trabalhar o calado. Até hoje tem um processo para poder melhorar e afundar ainda mais ali, para transportar cada vez mais carga, mas a principal vantagem dali é essa questão de você ter toda a Baía de Paranaguá à disposição dos navios para eles poderem manobrar, né, e aí entrar e sair com mais agilidade e com mais segurança também. É isso aí, são as curiosidades que a gente trouxe para você sobre o Porto, sobre a Bahia aqui de Paranaguá. Bárbara Rodrigues para o Rede Notícias. Rede Notícias. A notícia como ela é.